Os gastos milionários do governo Lula com o cartão corporativo vão passar por uma auditoria no Tribunal de Contas da União. A ordem, que foi emitida pela Câmara dos Deputados, partiu de um pedido feito por Kim Kataguiri. A solicitação contra o governo Lula foi motivada por uma reportagem da revista Cruzoé, publicada em maio, que apontou um gasto de 12 milhões de reais durante os 4 primeiros meses deste ano. Não há uma data para o início do pente fino nos gastos da gestão petista, mas o TCU, como órgão auxiliar do Congresso, precisa dar preferência aos pedidos feitos pelos parlamentares. Para começar nossa rodada de análises, vamos à capital federal. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Informação preliminar publicada pela revista Cruzoé indica, inclusive, gastos de cerca de 12 milhões de reais nos 4 primeiros meses do governo, que daria 3 milhões de reais por mês. Por que uma apuração do TCU nesse momento é urgente, hein, Dantas? Boa noite a você. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato, Mota e toda a nossa audiência que já nos acompanha nesta segunda-feira de uma semana quentíssima. Olha, como você bem disse, né, pedidos do próprio Congresso têm prioridade na avaliação, lá na análise do Tribunal de Contas. É uma análise técnica, é uma auditoria que será feita e é necessário, sim, saber do que o Lula está gastando. Aliás, nós aqui, na época que saiu essa reportagem da Cruzoé, nós ressaltamos justamente que esse gasto, ele conseguia ser superior a gastos dos seus mandatos anteriores e também dos seus antecessores, inclusive em termos proporcionais. A gente estava falando ali de maio, eram gastos referentes aos 4 primeiros meses do ano. Um governo gastar no cartão corporativo 12 milhões em apenas 4 meses, alguma coisa está errada. E a despeito de toda a discussão, de todo o discurso do Lula, né, de dar transparência, colocou inclusive os dados dos gastos dos cartões do Bolsonaro, né, todo mundo fez matéria, etc. e tal, é aquela história. Em relação aos seus próprios gastos, a transparência é mínima. A gente não sabe exatamente no que esse dinheiro está sendo aplicado, se é que está sendo aplicado. Um grande problema desse cartão corporativo, que é uma coisa que deveria ser banida da administração pública, é o uso de saques milionários, saques que não têm controle algum. Olha, na sua origem, o cartão corporativo ele surgiu como uma ferramenta acessória ali para dar agilidade à administração pública em casos de compras de pequena monta, pequenos valores. Você, naturalmente, você precisa ali comprar uma cola, um durex, uma coisa administrativa, um maço de folhas ou umas flores para você fazer ali um arranjo. São coisas pequenas que você não precisaria, naturalmente, abrir um processo licitatório, mas são coisas que você precisa fazer a prestação das contas, né? Então, o cartão corporativo surgiu com essa premissa de gastos pequenos, ali um lanche, uma coisa, e daqui a pouco ele virou mais uma forma de escoar recursos, mais uma forma de se burlar as licitações, os processos de concorrência, para que os seus detentores, os titulares desses cartões, pudessem, então, usar esse dinheiro de uma forma muito mais rápida, prática, sem controle algum. Então, é dinheiro que é usado para viagens, dinheiro que é usado para atividades, viagens nacionais e internacionais, para atividades internas, para compras, muitas vezes, de questão de coisas pessoais. E olha, nós, inclusive, eu lembro que nós fizemos até reportagens sobre o gasto desse cartão corporativo de forma recorrente em lanchonetes. Aliás, quando surgiu a informação via cartão corporativo do Bolsonaro, a gente fez uma apuração, uma investigação e descobriu o seguinte, que uma determinada lanchonete lá em São Paulo sempre foi utilizada por todos os governos, desde lá do primeiro governo Lula, passando por Dilma, Temer e Bolsonaro, todos eles utilizando a mesma lanchonete para comprar, para adquirir lanches para segurança, para comitivas, etc., toda vez que havia algum tipo de missão
ou de evento em São Paulo. Isso contraria todo o princípio do uso do cartão corporativo, porque se você vai comprar sempre no mesmo lugar, então que se faça. Se você vai comprar de forma recorrente, se você vai usar sempre aquele dinheiro, e se você está tratando de milhões de reais, você simplesmente abra um processo licitatório para a compra desses produtos. Então, no fim das contas, olha, o cartão corporativo virou, já até foi motivo de CPI aqui em Brasília, e virou uma festa, uma farra com dinheiro público sem qualquer prestação de contas. É preciso, sim, apurar o cartão corporativo até para saber se nessas viagens internacionais que o Lula tem feito de forma frequente, essa semana já vai fazer outra, se eles têm utilizado esse cartão corporativo para compras pessoais, o que deve ser proibido. Então, é isso. A gente espera que o TCU faça o seu trabalho e parabéns ao Kim por ter requerido essa prestação de contas do cartão corporativo do Lula. Agora vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. 12 milhões de reais em 4 meses. Conta de padaria, 3 milhões de reais por mês. Como bem disse Cláudio Dantas, tem alguma coisa de errado, né? É preciso fazer esse pente fino no Tribunal de Contas da União. Agora, eu levantei também uma informação acerca do uso dos cartões também em viagens internacionais. Somente nas viagens feitas à China e aos Emirados Árabes Unidos, o presidente e sua comitiva gastaram em 3 dias 6 milhões de reais e 600 mil reais. Muita coisa. É preciso apurar isso de forma urgente, né, Mota? Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. Eu sei qual é o sentimento que o nosso espectador tem no peito quando ele escuta uma notícia como essa, né? O Tribunal de Contas tem que fazer essa auditoria. Parabéns ao deputado federal Kim Kataguiri por ter feito o requerimento e parabéns à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle presidida pela deputada Bia Kicis. É uma pena que o tempo dos nossos parlamentares tenha que ser gasto com esse tipo de atividade. Porque, na teoria, o governo federal já tem tantos órgãos de controle, são tantos órgãos empregando tanta gente com a responsabilidade de fiscalizar, de auditar, de controlar, e passa um absurdo como esse. O mais revoltante, eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando essa notícia estão pensando, é ter criticado um adversário por uma coisa e depois fazer exatamente aquilo que era criticado. Foram 12 milhões de reais gastos em 4 meses. Vamos parar para pensar nisso. Você, caro espectador, o seu extrato de cartão de crédito chega perto desse valor? 12 milhões de reais? A gente sabe que a ocupação principal do governo, de qualquer governo, é gastar o nosso dinheiro. Mas tudo na vida tem limites. Não é só fazer aquilo que se criticava, é fazer sem qualquer pudor. Aí só tem um nome para isso, é deboche. Tiago Pavinato aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, 12 milhões de reais gastos no cartão corporativo da Presidência da República somente nos 4 primeiros meses do ano. Como o gestor público deveria usar os recursos da União que são oriundos de impostos, Pavinato? O Mota, ele falou uma coisa, Caniato, aliás, boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dantas, boa noite, nossa audiência. Tudo tem limite. Para outras coisas tem o Mastercard da Presidência da República do Brasil. Porque não é possível. Não tem como, não cabe na cabeça do cidadão brasileiro um gasto desproporcional como esse. É uma enormidade ouvir algo como isso, ainda mais num país em que a fila do Bolsa Família, vou repetir aqui mais uma vez para que ninguém esqueça,
a fila de famílias sem receber o Bolsa Família, ou seja, o número de famílias que está passando fome no Brasil e por isso precisa dessa ajuda do governo federal é de 438 mil. Eu estou falando de quase 2 milhões de brasileiros que estão passando fome. Quase 2 milhões de brasileiros que estão passando fome, quase 2 milhões de brasileiros que vivem num lar, possivelmente, onde os chefes da família não têm emprego. Eu estou falando de um país onde ainda se morre por dengue, se morre de febre amarela, agora se morre de novo por febre maculosa. Um país que está vendo o retorno da poliomielite, um país que perdeu mais de 20 milhões de doses de vacina da Covid, e a vacina era ouro na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, um país onde as mulheres reclamam dos impostos sobre anticoncepcionais, dizendo que a tributação é machista, e ao mesmo tempo o Ministério da Saúde perde mais de 30 milhões de comprimidos porque não foi capaz de fazer a distribuição dos anticoncepcionais. É um país onde um desemprego cresceu, se estabilizou e tende a crescer. É um país que precisa de atenção total e absoluta. Não dá para entrar na cabeça de alguém que vive num país onde o déficit habitacional é de 50 milhões de moradias, onde metade da população não tem água e esgoto tratada. Ouvi que o presidente da República gastou em segredo 12 milhões em 4 meses. Nós já estamos entrando aqui no 7º mês daqui a pouco. Será que esse valor dobrou? Triplicou? E sabe o que é mais engraçado nessa história toda? Engraçado porque aí entra o choque da narrativa com a realidade. Infelizmente, a realidade se impõe para quem tem neurônios no cérebro, é claro, porque para quem faz parte de seitas, a realidade é um mero detalhe que pode ser vencido com uma narrativa, como sempre salienta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em suas lives raivosas que, como nós veremos aqui, são cheias de amor, segundo ele. Lula nos Emirados Árabes, saindo da China, chegou nos Emirados Árabes. Nos Emirados Árabes, o saldo negativo do cartão corporativo da presidência era 6,6 milhões. Nós estamos falando de Lula. Lula chegou na Arábia devendo, gastando, dilapidando 6,6 milhões dos cofres públicos que são alimentados pelo suado dinheiro do povo brasileiro que é pobre. E ao mesmo tempo em que Lula e a militância lulista fecham os olhos para 6,6 milhões de débito que ele via lá na sua fatura parcial enquanto estava na Arábia, essa militância, ela quer cadeira elétrica para o Jair Bolsonaro por ter recebido joias na Arábia no valor de 5,1 milhão. 5,1 milhões. Algo de errado, algo de muito errado. Afinal de contas, querem crucificar o presidente por conjunto de joia no valor de 5,1 milhões de reais, enquanto aquele que quer crucificar o sumo sacerdote dos tempos modernos, ele gastou 6,6 milhões, ou seja, um valor superior aos 5,1 milhões de reais, que virou um crime de lesa pátria, um crime contra a humanidade, um crime terrível. Um ganhou um presente de 5,1 milhões. O outro gasta, de um povo pobre, 6,6 milhões. Coincidentemente, no mesmo local do globo terrestre ou nas cercanias. Há algo de muito errado. Por que é que não se aponta o dedo em riste, com a mesma raiva, com a mesma vontade de se averiguar os fatos, a este presidente que gasta 6,6 milhões, do que se faz, como se faz, aliás, com um presidente que ganhou um presente de valor ainda menor.
Então eu espero que o TCU cumpra as suas funções e não procrastine e nem prevarique na sua função. Pois é, falando